Parazinho no podcast. Hoje é o nosso 10º episódio e temos a presença da nossa convidada Michele Guimarães, a CEO da Navegan. Seja bem-vinda, Michele. Obrigada, Rafa. Obrigada a todo mundo que assiste ao Parazinho Podcast, que já tá famoso, que eu sei. Obrigado. Tá bombando. É um prazer estar aqui. Bom, a nossa conversa é sempre assim. Michele, conta um pouco da sua história, né, da sua trajetória e depois a gente vai aprofundar no assunto que tá em alta aqui, que é sobre a Navegan, tá? Mas conta um pouco da Michele. Exato, né? Que eu sempre falo que antes da empresa existe o profissional e esse aí ele precisa sempre estar em evidência, né? Sim. Que é a gente que faz as coisas acontecer. Mas William... traz a cerveja e o frango porque a história é longa. Putz, grila. Bom, sou amazonense mesmo, nascida e criada em Manaus, tenho 37 anos, mãe, sempre digo, antes de tudo, sou mãe, todas as múltiplas funções de uma mulher. E aí eu comecei minha história, Rafa, sendo atendente de aeroporto. Caramba. De 4 da manhã ao meio-dia. Beleza, hein? Uma delícia, acordando 3 horas da manhã, muito rápido para pegar a rota para chegar no aeroporto. E por que eu faço questão de frisar isso? Porque às vezes as pessoas olham, né, como esse episódio que a gente vai conversar daqui a pouco, né? A Michele foi para Harvard, a Michele foi para Casa Branca, foi não sei para onde, mas tudo tem um começo. Né? Nada cai do céu. O caminho não é curto, né? O caminho longo e é difícil, né? E é difícil, é ralado. Então, eu comecei sendo atendente de aeroporto, trabalhando com turismo, porque na época meus pais tinham uma agência de viagens. Com o advento da internet, ela não sobreviveu, né? Mas na época aquilo era o que fazia sentido para mim, trabalhar. E eu gosto até hoje muito do turismo, né? Pena que nossa iniciativa pública não prestigia o turismo à sua altura. Eu sinto falta disso também. Exato. E aí, essa foi a minha primeira experiência no aeroporto, porque o que eu entendi? Se eu tinha 17 para 18 anos, tinha acabado de entrar na faculdade, e eu tive, assim, a minha grande vitória, era o meu maior medo e foi a minha grande vitória. Na época, meus pais já estavam com a empresa, já um pouco na crise, e o meu grande sonho, Rafa, era sair da escola e entrar direto na faculdade. Caramba, que legal. Esse era o meu grande sonho. Grande sonho. E aí eu fui pedir para minha mãe pagar o bom e velho cursinho, né? Todo mundo fazia. E ela disse que não tinha grana. A grana que tinha era para pagar o colégio e pagar meu inglês. E o resto a gente tinha que se virar. Aquilo para mim foi uma sentença de morte naquele momento, né? No auge dos meus 16 anos. Mas eu tive uma avó muito da sua resoluta, que dizia assim, problema é para ser resolvido, não é para ser lamentado. Boa. Depois de um dia chorando, me desesperando, eu disse, bom, tenho que resolver. Durante 5 meses, Rafa, o meu pré-vestibular foi às madrugadas, porque eu estudava de manhã, fazia inglês à tarde, ajudava minha mãe no final do dia, e à noite era o tempo que me sobrava para estudar. As minhas madrugadas no meu quarto, eu deixava o vestibulando da TV Cultura gravando no videocassete. Eita! Que passava 5 da manhã. Tempos áureos. Pra cá, pra gente, pra Manaus, era mais cedo ainda, né? Por causa do horário. E quando entrava horário de verão, era pior ainda. Pior ainda. Deixava lá o videocassete programado. À noite eu assistia. Pegava livro emprestado da biblioteca da escola, dos outros. E isso foi meu pré-vestibular durante 5 meses. Por que eu tô te contando essa história? Porque... na época, o vestibular da UEA, né, da Universidade do Estado, era no meio do ano. E eu fiz para começar a pegar experiência ali, né? E saber o que era vestibular. O meu sonho era fazer o FAM Relações Públicas, porque eu queria muito. Aí disse, eu vou fazer turismo, né? Que meus pais já estão no meio, eu vou ver como é esse vestibular, não vou passar mesmo. Pois a única adolescente que não fazia pré-vestibular na escola foi a única que passou da escola toda. Pô, legal. Por que eu gosto muito de contar essa história? Como eu te falei, era o meu maior medo e virou meu maior sonho. Naquele episódio, no auge dos 16 anos, foi quando eu entendi o que era estratégia. E ninguém tinha me ensinado nada sobre isso. Caramba, legal. Muito bacana. E eu olhei, cara... Eu lembro, assim, de ouvir o nome na rádio, né? Que anunciava no rádio a lista dos aquela emoção, aprovados. né? Todo mundo esperando ali.
E aí a minha tia ligando lá para o escritório da minha mãe, lá para a agência, e aquela euforia. E eu chorei. Eu disse, cara, eu consegui. Se eu conseguir isso aqui, que era o meu maior medo, eu posso conseguir o que eu quiser, mas com técnica. Né? Os coleguinhas da escola, acho que só uns 5 falavam comigo depois desse episódio. O resto ficou tudo com raiva. Como pode a que não fazia pré-vestibular passar na faculdade? Caramba. Mas ninguém sabia o que eu fazia dentro do quarto à noite, na madrugada, né? Ninguém sabe o sacrifício que a gente faz, né? Exato. E isso foi o que me norteou. Essa questão da visão estratégica. Se tem problema, tem solução. É o que me norteia até hoje. Caramba. Entrei na faculdade, fazia a faculdade à tarde. Então, eu não fiz o 3º ano do ensino médio, praticamente. Fiz poucos meses. Antecipei o diploma. Foi uma outra briga também para liberar meu diploma. Enfim. E aí, o que eu entendi quando entrei na faculdade? Quanto antes eu adquirisse conhecimento profissional, né, quanto antes eu estaria à frente da concorrência no mercado de trabalho. Sim. O horário que eu tinha para trabalhar era esse horário aí. Né? Não consegui nada no período da manhã mesmo, só apareceu isso, eu disse, vamos. Eu dormia no intervalo da aula na faculdade, o banheiro da UEA era maravilhoso, por sinal. Aí tinha uma bancada desse tamanho de mármore, eu dormia lá. Eita. Os 15 minutos de sono era ali. Era para voltar, né? Dia de folga era só dormir ou estudar. Caramba. Mas isso era muito tranquilo na minha cabeça. E aí disso, eu fui trabalhar no hotel, já no horário melhorzinho. Melhorou, era de 6 das 2 da tarde. Já melhorou, né? Já saiu. Né? Aí eu trabalhava de 6 às 2, corria, já chegava atrasada na aula, eu tinha conversado com os professores, eles entendiam o quanto eu gostava de trabalhar. Chegava atrasada na aula e fui tocando a vida. E no hotel teve um outro episódio também muito emblemático, que era um 1º de janeiro, um domingo chuvoso, e eu saindo 5h30 da manhã para a parada de ônibus. Eu, minha roupinha de recepcionista de hotel, indo para a praia de ônibus com meu guarda-chuva, e a galera voltando, né, das festas, da balada. E ali me tranquilizei muito. Muita gente poderia estar puto, né? Mas eu lembro muito disso, desse sentimento de tranquilidade. Porque eu estava atrás do meu objetivo, adquirir experiência profissional. Sim. Cara. E foi um outro episódio também que eu fiquei, cara, eu poderia estar, né, pé da vida aqui. Mas não, é o meu momento. Eu entendia que na casa dos 20 eu tinha que trabalhar, adquirir experiência. Você estava antecipando esse teu trajeto. Exato. Muito comunicativa, quando eu quero ser também, William, que quando eu não quero, né, também tem cão que me faça falar. Mas muito comunicativa e por gostar muito de servir, do atendimento para o serviço, isso eu gosto muito de saber que você está sendo atendido por mim, você vai ser bem atendido. Um hóspede me convidou para fazer entrevista para a Iberostar, que é a empresa de cruzeiros. Legal. Aí lá eu já comecei a trabalhar com a minha especialidade que eu tenho até hoje, que é vendas e marketing e gestão de franquias. Lá eu fui assistente de marketing e vendas, né, para os cruzeiros. Fiquei por 1 ano. E aí começou a apertar a época do TCC. Aí saí para poder escrever TCC para me formar, porque o grande sonho era formar. Né? Eu tinha que formar. E começou a apertar tudo. Formei. Já emendei com a pós-graduação. E Caramba. Nesse paralelo, quando eu entrei na... na verdade, eu entrei na pós-graduação antes de terminar a graduação. Embolando quase tudo. Tudo embolando, porque era a oportunidade que tinha ali, né? Eu disse, não, vou entrar logo, vou escrever TCC, vou entrar na pós. Aí fiquei uns mesezinhos estudando. Terminei o TCC, quando eu entreguei, eu disse, vamos atrás de trabalho de novo. Aí na pós-graduação, eu tava procurando trabalho, aí eu vi, acho que já tinha site, né? Na época já tinha site, acho que foi na Cato, eu acho. Uma vaga para Ambev. Eu era assinante da Você S.A. Pô, legal. Desde os 14 anos. Caramba, que fantástico. Cara, essas histórias assim é muito legal, né? Empreendedorismo na veia já, né? Isso é legal. A ambição profissional sempre foi muito forte na minha cabeça. Mas aí quando eu falo ambição, não é o dinheiro, é o destaque. Eu estava até falando agora com uma moça aqui que procurou minha mentoria.
E eu falo muito isso, o meu fator motivacional é chegar em lugares onde poucas pessoas chegaram. Para provar para mim mesma que eu posso. Sim. Não é para ser melhor do que ninguém. É para mim. O problema é comigo. Você se prova a cada dia. Exato. Pô, legal. Exato. Então eu assinava desde os 14 anos. Eu pegava os domingos, ficava horas ali no pátio de casa lendo Você S.A. Pequenas empresas e grandes negócios também? Não, na época não tanto. Eu queria ser profissional de mercado. Caramba. Assim, executiva de mercado. Executiva, né? Caramba. Então, eu sempre tinha esse pensamento. O que eu preciso para ser uma grande executiva? E aquele conteúdo foi que me mostrou muita coisa. Pois bem, aí eu vi uma vaga na Ambev, e eu já lia muito na Você S.A. sobre Ambev e tal. A Ambev era a empresa do momento na época, até porque tinham poucas grandes empresas assim que se destacavam, né? A internet não era como é hoje. Não, é. Cara, eu vou trabalhar na Ambev. Eu entendi que a Ambev era uma empresa muito agressiva, mas era uma grande escola. Era o que as matérias davam a entender. O assunto das revistas eram isso, né? Aí vi uma vaga de supervisora de marketing na Ambev, daqui de Manaus, né? Aí eu cheguei na pós, né, no dia de aula, saí perguntando todo mundo. Eu disse, alguém conhece alguém que trabalha na Ambev? Alguém conhece alguém que trabalha na Ambev? Aí um amigo meu, amigaço até hoje, ele, Michele, eu conheço. Um amigo que se formou na faculdade comigo, ele é supervisor de vendas na Ambev. Eu disse, é com esse cara que eu quero falar. Aí ele, eu vou fazer um churrasco, eu até já chamei ele, vou fazer um churrasco sábado lá em casa, vai lá, porque aí tu conversa com ele. Eu morava no Campos Elíseos, ele morava no São José. Caramba. Ali na frente do João Lúcio. Peguei 2 buzu no sábado, mas fui bater lá na casa dele. Aí cheguei primeiro do que o rapaz, aí o rapaz chegou e ele, Michele, esse aqui é o Serjão. Aí eu disse, senta aqui que eu quero conversar com você. Isso eu tinha, acho que, sei lá, uns 20 anos de idade, tem um cabelo aqui. Tinha uns 20 anos de idade já. Aí eu disse, eu vi uma vaga na Ambev de supervisora de marketing. Ele, tá aberto e tal. Eu disse, me conta o que eu preciso fazer para entrar lá. Cara, ele foi muito bacana comigo. Eu agradeço, assim, o Sérgio até hoje mesmo. Uma vez eu tive a oportunidade de homenageá-lo, ele estava na plateia, fui dar uma palestra. Aí o Sérgio estava na plateia, só que ele não viu que eu vi ele lá. E aí, antes de começar a palestra, eu fiz essa homenagem para ele. Aí ele chorou, eu chorei. Porque a gente tem que aprender a ser grato. A gente não faz nada sozinho, né, Rafa? Isso é a gente para nascer, precisa de ajuda e para morrer também. Verdade. Então, se não tiver ajuda, a gente não vai a lugar nenhum. E hoje você postou algo sobre isso também. Exato. Eu estava acompanhando ali. A gente acompanha as redes sociais. Exato. No dia 10 você postou referente a isso aí. Exato. Então, assim, eu não canso de agradecer toda e cada ajuda que as pessoas me dão. Né? Porque é assim que a gente vai vivendo e crescendo. Enfim. E aí, Sérgio me deu todo o drive para realmente entrar na Ambev. E tudo que ele falou, eu segui e entrei na Ambev. Aí, quando o gerente, eu já dentro da Ambev, o gerente perguntou ele, como é que tu estava tão preparada? A gente numa sala, né? Aí eu disse, ali, ó. Disse, o Sérgio que me passou tudo. Aí eu disse, cara, cada um dos recursos que tem. Ele, não, você tá certo, você pesquisou sobre a empresa. Estratégia, né? Olha aí, estratégia novamente. E assim fiquei na Ambev e ali descobri minha paixão pela gestão, né? Pela gestão, pelo business. Caramba. Realmente foi uma escola. Ambev não tem dia santo, não tem de feriado, não tem... Porque quando tem festa é quando a gente tem que abastecer a festa. É isso aí. Né? E aí fui supervisora de marketing, fui supervisora de vendas, no auge ali dos meus 20, 21 anos, tomando conta de vendedor que era até 15 anos mais velho do que eu, na Zona Leste. Rolava um pouco de ciumeira desses caras aí. Sempre rola, né? Um pouquinho, né? Cara, eu aprendi a jogar. Eu aprendi a jogar. Porque, assim, você mulher e muito novinha na época, se eu não falasse aquela linguagem, eu ia sucumbir. Então, eu chegava aqui na Zona Leste para fazer rota com vendedor, meu amigo, ninguém diz que era eu, não. Eu chegava na Boca de Fumo, Rafa, zona de Boca de Fumo. Ei, meu carrinho lá da Ambev e tal. Aí chegava daqui, tá bom, com um galeroso lá. Ei, meu irmão, beleza e tal. Ei, acabou de hoje. Te juro. É a história do Em Roma, faça como os romanos. É verdade. Nessa história da Ambev, tem 2 episódios muito emblemáticos. Vou contar aqui rapidinho.
O primeiro era uma boca de fumo e era o cara que me comprava mais Skol Beats. Caramba! Era um bar que tinha bem no meio da boca de fumo. Aí um belo dia, e a Skol Beats contava muito para minha meta de bônus trimestral. Aí um belo dia o cara me para de comprar. E eu cheguei com o fulano, bicho, o que tá acontecendo aí? O Márcio, até o nome do dono do bar. Porra, o Márcio tá querendo me lascar, velho. Aí ele, Michele, então, tá acontecendo um problema lá. Vamos lá pra tu entender melhor. Cheguei lá e disse, Márcio, o que foi? Ele, Michele, sabe o que que é? É que o dono da boca foi preso. E aí era ele que comprava pra abastecer a festa. Tá sem festa? Tá sem festa. Aí, cara, eu e ele. Mas se Deus quiser, semana que vem ele tá solto. E aí tudo volta ao normal. O cara comemorando, né? Mas é porque girava o mercado dele, pô. E girava o seu também, né? Dependia dos dois. Gente. E a segunda coisa que eu aprendi na Ambev, por atender a Zona Leste toda era a minha área de atendimento, é realmente assim, dinheiro não tem cor, não tem raça, não tem definição, cliente é cliente. O meu maior cliente era um bordel, lá na Grande Circular. Todo sábado de manhã era o tempo que o dono tinha para me receber, porque os meus maiores clientes eu tinha que visitar toda semana. Sim. Né? E aí o cara só tinha tempo sábado de manhã. A primeira vez que eu fui visitar ele, tinha que subir umas escadas que ficavam num prédio assim, sim. Eu vomitei todo o meu café da manhã, à medida que eu ia subindo, porque era só aquele cheiro de limão, cachaça, cigarro, aquela coisa assim, amanhecida, bem zoneada, né? Aí eu tentei subir, aí eu voltar, blé, blé. Mas passados uns meses eu já tinha acostumado. E eu fiz amizade com as moças, né, que trabalhavam lá. Porque se eu queria que o cara continuasse comprando de mim, eu tinha que tratar bem os funcionários dele. Todo mundo, Todo né? mundo. Independente de quem que seja, né? Sentava com elas, conversava e tal, conversava com eles de igual para igual. Afinal, somos. Sim. Somos. E tivemos uma parceria de sucesso por muito tempo, enquanto eu fiquei na Ambev. Quando eu saí da Ambev, que eu fui para Johnson, elas fizeram um café da manhã de despedida para mim. Caramba, olha aí. E aí elas falaram que, assim, eram muito agradecidas porque depois de muitos anos alguém tratou elas como gente. Caramba, é. Aí é foda. Aí pega logo essa porrada aí, né? Vai. Ali foi... Aí eu disse, cara, assim, é uma missão cumprida. Sim. Servir, não importa quem. É meu cliente Dependente naquele de momento. onde seja, né? É meu cliente. Caramba, Vamos servir. que história. Enfim, Ambev realmente foi uma grande escola, muito massacrante, não vou mentir, maravilhoso. Tudo que eu sei de acompanhamento de gestão hoje eu aprendi lá, mas queria descansar um pouco mais. Fui para Johnson & Johnson trabalhar com medicamento, com produto de higiene e beleza. Né? Saí da cerveja para higiene e beleza. Já tinha vindo do turismo, presta atenção. Aí... Na Johnson eu aprendi uma outra lição, adaptação. Porque eu vinha de uma pauleira muito grande da Ambev, de comportamento, Sim. Né? Porque técnica, como a gente estava até aqui falando antes, a gente aprende enquanto profissional. Mas muitas vezes o profissional é demitido por comportamento. Quando eu fui admitida, minha última entrevista foi com a diretora de RH e o gerente, que ia ser meu gerente. Aí ela falou bem assim, a gente estava num call de telefone, aí ela conversou comigo e eu muito agressiva, muito Ambev. Aceleradona, Aceleradaça. Aí ela falou assim, Celso, tecnicamente ela tem o perfil, mas eu não sei se ela se encaixa com a cultura da nossa empresa. Aí aquilo ali me ligou, sabe? Aí finado Celso, que Deus o tenha, era um nordestino arretado. Aí ele, não, pode deixar que eu vou... conduzir ela bem, mas ela é o que eu preciso para resolver os problemas de agora. Que eram os clientezinhos que tinha lá meio nervosos, assim. E aquilo ficou na minha cabeça. Aí, quando eu fui fazer treinamento, né, os primeiros dias, fui para Fortaleza, para o escritório lá, e eu perguntei isso dele, eu disse, o que ela quis dizer? Aí ele sentou comigo, olha, Michele, que eu entendo de onde você veio, mas aqui a banda toca de outra forma, que a gente é mais tranquilo, mais educado, assim, né? É mais slow, né? Aí eu, ok, é assim. Puxar o freio, né? Aqui. Mais uma vez, em Roma, faça como os romanos. Só que eram dois extremos, era bem discrepante, sabe? Muito, muito discrepante.
bom. É para abraçar todo mundo, é para beijar todo mundo, é para... Vamos ser assim. O salário era maravilhoso, os benefícios também. Então, assim, adaptação. Alegria, alegria, né? Vamos embora. Exato. Não existe empresa boa, nem existe empresa ruim. Existe aquela que você se adapta ou não. A empresa não vai mudar a cultura dela porque um funcionário novo está chegando. Lógico, você como funcionário pode botar pequenas contribuições, mas um DNA de uma empresa você não vai mudar. Não muda. Não existe isso. Você é que tem que ser inteligente. E com este pensamento, fiquei mais uns 3 anos na Johnson, e aí surgiu a oportunidade para eu ir para os postos Ipiranga. Pensa, gasolina. Turismo, cerveja, fralda, medicamento, gasolina. Gasolina agora. A Ipiranga estava voltando para a região norte e nordeste, que não tinha postos aqui, e aí eu entrei para fazer implantação de posto. Caramba. Eu não sabia nem para onde ia. Só fui, né? Só fui. Mas por que eu fui? E por que dessas mudanças bruscas, né? Primeiro, eu entendia que quanto mais conhecimento em diferentes segmentos eu tivesse, mais a minha bagagem ficaria robusta. Sim. Segundo, resolver problema é conectar pessoas. Eu posso não saber, mas eu tenho que ir atrás de quem sabe resolver. Isso eu sempre fazia. Legal. Então, assim, no caso da Johnson, chegava um container e ficava preso na Cefaz, que tinha que ir para o supermercado tal. Eu lá sabia o que era a nota fiscal, mas eu sabia onde procurar. E sabia, tinha boca para perguntar. E quem era a pessoa que ia me ajudar a resolver? Exato. Pô. Então, era isso. Então, juntei essas duas coisas. Então, isso foi o que sempre me motivou na minha carreira a ter diferentes desafios. Eu disse, eu não sei o que é implantar posto, mas eu sei o que é conectar pessoas. Ora, nossa, disso eu aprendi engenharia ambiental, aprendi arquitetura, aprendi segurança química, aprendi tanta coisa em planta, porque o processo de um posto é de 1 ano, mais ou menos. Hoje até que está mais rápido, mas na época era mais demorado. É que você tem que analisar tudo, né? Analisar complexo. Análise de solo, análise não sei do que. É muito dinheiro. E o cara errar um negócio desse é perder muito dinheiro. Exato. Caramba. Mas... E eu, na época, eu viajava muito. Todas essas empresas eu acabei rodando muito, viajava muito a trabalho. Isso é o que está na minha vida até hoje, de caixeira viajante, como o dia de hoje. Que eu mal cheguei, já vou de novo. É bate e volta, né? Dessa vez é rápido, graças a Deus. Então, eu viajava muito, viajava interior e tal. Só que aí é um público nervoso, né? Combustível é um produto nervoso. Então, tive situações delicadas, até de ameaça de morte. E aí, eu engravidei. E aí, eu já estava com 29 anos, engravidei. Não foi programado, não foi esperado. Mas eu olhei para trás e eu lembrei da Michele com 19 anos. Porque quando eu tinha 19 anos, Rafa, eu fiz a promessa de que na casa dos 20 eu ia trabalhar, adquirir experiência profissional. Era esse que seria o meu trunfo. Era o meu propósito. Caramba. Então, quando eu engravidei, aquela coisa, me desesperei, porque o workaholic é o máximo. E aí eu olhei para trás e cara, mas eu conquistei nesses mais de 10 anos o que eu queria, experiência profissional. E eu conquistei e não foi pouco. Não foi o que eu queria? Não foi o que eu consegui? Exato. Então pronto. Aí... Saí da empresa muito tranquila, porque também não tinha como manter aquela gravidez com o ritmo que estava. Era perigoso, inclusive. E aí foi quando eu comecei a empreender. Eu já vinha, isso foi 2014, eu já vinha desde 2011 querendo entender empreendedorismo. Começou a me aguçar. Aí foi quando eu conheci a Ananda, aí conheci o Rodrigo, né? Aí veio essa formatação. Né? Exato. Então, 2014... nasceu Máximos, né, meu filho. Nasceu a Fora da Caixa, que é a minha consultoria. E nasceu a AGE. Caramba, é isso aí. Foram 3 filhos nascendo ao mesmo tempo ali. Em 2013 saiu a Constituição, em 2014 foi o primeiro ano de AGE. Exato. Né? Conheço bem essa história. Exato. Então, ali foi quando eu comecei a realmente mergulhar no empreendedorismo. O que eu fiz? Eu disse, cara, eu, tenho que trabalhar, quero empreender, o que eu vou fazer? Peguei o meu conhecimento de gestão de franquias, o que eu fazia? Ensinava o cara a administrar o negócio dele para poder ele e a empresa que eu trabalhasse ficar, assim, todo mundo ficar feliz.
Desenvolvesse, crescesse. Exato. Gerar Foi lucro, isso que né? eu... Gerar lucro Exato. no final. Foi isso que eu estudei, foi isso com que eu trabalhei. Então, vou ajudar quem quer, quem tem um pequeno e médio negócio. Sim. Na época, junto com a gente, fazia algumas coisas com o Sebrae, fui entendendo mais. E a gente vai para aquele dado estatístico do quanto as empresas morrem, né? Por falta de competência técnica, né? Por falta de conhecimento. Então, peguei esse meu conhecimento para ajudar esse pequeno e médio negócio a entender o que é gestão. Tudo legal. Né? Sabe produzir, sabe vender, mas o meio que sustenta é a gestão. Sei como é que é isso. Pois é. Hoje eu trabalho muito forte com isso também, né? Depois a gente bate até um papo nessa questão da mentoria. Eu tenho trabalhado muito forte junto com os nossos clientes, né? Mas a história aqui hoje é sua, não é minha. Aí... Então, fui ensinar as pessoas a gerir. Só que nesse inteirinho, Rafa, eu ensinava, a gente implantava processo e tal, o cara via valor, né, no pequeno negócio dele, todo mundo ficava feliz. Mas quando eu voltava meses depois para ver um feedback, o cara não sustentava o processo. E aquilo martelou na minha cabeça. Por vários anos. Por que cacete? Vários deles não sustentam o processo. E aí foi quando eu entendi que não adianta a gente querer mudar a empresa se não mudar a mentalidade do empreendedor antes. A cabeça do dono. A cabeça do dono. Aí o bicho, bora lá. Vamos estudar mentalidade empreendedora. São duas coisas diferentes. Empreendedorismo é uma coisa, mentalidade empreendedora é outra. Né? Por que tem empreendedor de sucesso e por que tem empreendedor que fracassa? E aí eu mergulhei nesse tipo de conhecimento. Fui estudar. Estudei psicologia, neurolinguística, um monte de coisa. Fui. E aí, isso tem o quê? Já tem uns 5 anos pra cá, mais ou menos. Foi quando eu entendi que realmente a gente precisava desenvolver a primeira cabeça desse cara antes. Aí surgiu a mentoria de empreendedorismo voltada para o empreendedor, para a pessoa do empreendedor. Para o dono do negócio ali. Exato. Né? Então, quando o cara chegava comigo, eu disse, olha, eu preciso trabalhar você primeiro para depois trabalhar a sua empresa. Deu certo. Eu disse, legal, faz sentido isso aqui. E aí eu comecei a entender que a mesma ferramenta, as ferramentas que eu usava para o cara que empreende, eu posso usar para o profissional de carreira, profissional do mercado de trabalho. Sim. Sua carreira é o primeiro e único negócio que você vai ter a vida toda. Querendo ou não, ele está empreendendo ali porque é um negócio. Exato. Ele está vendendo ali também, né? Exato. Não, ele está se vendendo, na verdade. Exato. Ele tem que se enxergar como um negócio, Sim. como um produto. E esse produto que é o quê? Qual é o planejamento estratégico desse negócio eu profissional, né? O que é o meu propósito? Quais são as minhas metas, meus objetivos, meus entregáveis, meus resultados? Meus pontos fortes, fracos. Aí vem a SWOT própria, né? Da própria pessoa, né? Vai analisar tudo dele ali. Não tão aprofundado como no negócio, mas ele se entender, né? Como... Que ali ele é um objeto, exato, né? Mas que ele está se vendendo. Então, ele tem que se vender muito bem. Então, cara, essa pessoa precisa se enxergar como negócio. Coisa que eu já fazia empiricamente desde os 14 anos de idade. Eu coloquei meu planejamento estratégico, minhas metas e fui indo. E aí eu peguei 3 pessoas que na época eu tinha dado um treinamento para a Fundação Estudar, jovens até de carreira, assim. Peguei e fiz eles de ratos de laboratório. Vem cá. Deixa eu ver se isso aqui dá certo com vocês. Molecada decolou. Caramba. Aí disse, essa porra aqui faz sentido. Validou e já era, né? Bora botar pra cima agora. Aí eu peguei, transformei e criei a mentoria de carreira com esse olhar de empreendedor de si mesmo. Caramba. Então, a minha mentoria de carreira é muito diferente de qualquer outra. Que a maioria da galera de RH olha mais, né, entrevista, postura e oportunidade de mercado. Não. Você tem que entender quem é você quer ser enquanto negócio para depois saber onde você pode aplicar. Né? Essa moça que eu estava falando aqui ainda agora estava falando exatamente isso. Você não pode entrar na roda do ratinho para poder só, né, trabalhar, ganhar dinheiro, pagar conta, para trabalhar de novo. Não, você tem que saber para que ciclo vicioso aí, né? Para que você levanta da cama todo dia, meu amigo? Para chegar onde? Qual é o teu propósito? Qual é o propósito hoje? O propósito muda. Ao longo da vida ele muda, mas o de hoje, qual é o propósito, cara? O atual. Se tu não sabe, tu tá realmente trabalhando só para trocar dinheiro e pagar conta, pô.
Então, é essa que é a questão. E aí, a mentoria de carreira acabou que virou meu principal produto. Hoje, quase eu não faço mais consultoria, meio que abandonei. E a minha grande paixão virou a mentoria de carreira. Que legal. Porque é essa pessoa que eu vejo, quando a pessoa vê a clareza das oportunidades que ela pode ter na vida, cara, isso para mim é impagável. E nisso já foram, graças a Deus, mais de 120 pessoas que já passaram por essa mentoria nesse formato. Que legal. Entendeu? Olha aí, precisando de uma mentoria nova, Michele. Exato, exato. Vender esse peixe aqui. Exatamente. E aí, com isso, eu conheci milhões de pessoas bacanas. Com isso, né, com este olhar, tive a oportunidade de trabalhar por 2 meses nos Estados Unidos a convite do governo americano, Casa Branca, né? A Manauara que foi para Casa Branca. Aí volta, recebe comenda. E eu fui vendo o quanto era prazeroso para o meu propósito, para mim, estar nessas posições, ter essas experiências que são muito raras. Experiências que o dinheiro não compra. É verdade. Entendeu? Isso estava no teu plano no passado. Se Exato. você pegar a tua história lá, de como você planejou, que você queria ser uma mulher de destaque, não pisando em ninguém, mas sim sendo a mulher em destaque por chegar onde quase ninguém alcança. Exato. E aí você fala assim, fiquei dois meses, né, dois meses na Casa Branca. É uma experiência impagável. Então, é fantástico quando no passado você já vislumbrava esse tipo de, vamos lá, de mérito, né? É um mérito, porque você queria ser o destaque daquele negócio que quase ninguém conseguisse. E aí você foi lá e conseguiu. Exatamente. Que legal. Exatamente isso. Então, o que me motiva hoje é assim, adquirir essas experiências que o dinheiro não compra, mas que é fruto do meu trabalho. Sim. Fruto do que eu faço, do que eu acredito. Então, com isso, eu conheci milhões de pessoas, tive grandes oportunidades. Então, foi Casa Branca, Universidade de Oxford, todas as redes que eu participo hoje, associações, redes. Eu conheço gente no Brasil todo. Eu brinco, eu tenho casa para dormir em qualquer cidade do Brasil, se eu quiser, por grandes amigos que eu fiz mesmo. Até fora. Eu fui para Miami a semana passada, eu estava na casa de uma amiga. Então, é networking, mas é um networking que você tem que fazer desinteressado. É interessado na pessoa. Venda sem querer vender. Exato. Interessado na pessoa. Cada pessoa é um mundo. Você não sabe o que vai sair dali. Então, esteja aberta a conhecer as pessoas de forma genuína. E aí, hoje, né? Então, o que a Michele faz hoje? Depois desse rolê todo, né? Ainda tem a parte política que eu nem contei. Não é? Nessa daí, a candidata do já fui candidata a deputada federal, fui candidata a vereadora. É um outro episódio na minha vida também por propósito. Né? Mas a minha grande paixão sempre foi empreender. Então, hoje, eu tenho a mentoria de carreira, né? Eu tenho a Navegan, que é a startup pela qual a gente foi para Harvard esses dias. Essa é a história que a gente vai falar Exato. Aqui. E sou sócia da Navegan com outras 5 pessoas maravilhosas, graças a Deus. Sou professora da Fundação Getúlio Vargas. Só? Só, né? Só. Assim, por enquanto é isso, trabalhos, né? De trabalhos, eu acho que é isso. Né? E estou fazendo mestrado, que é o que está me tirando o sono ultimamente. Meu mestrado é em Educação Profissional e Tecnológica. Legal. Mas o rolê da história da Michele profissional é esse. Que bacana. Uma pessoa que gosta de viver experiências através do trabalho. Que bacana. E agora que a gente já se conheceu um pouco da história da Michele, aí, passando por todo esse rolê aleatório, né? Que pode-se dizer assim que ela sai... Exato. Sai da cerveja... Não, sai do turismo, cerveja, combustível... Opa, volta. Fraldas, né? Parte de medicamentos, aí vai para combustível, volta, tá... Hoje, e hoje trabalha com navegação. Hoje trabalha com navegação, né? Que é o nosso principal tema hoje do Parazino Podcast, que é essa questão da Navegan, né? Uma startup amazonense. Pô, a gente fica muito feliz em ver os destaques que tem tomado, né? Principalmente da nossa região, que é pouco vista, né? Então a gente fica muito feliz. E quando você comentou da história, eu fiquei muito feliz em saber. Falei para você, te parabenizei novamente, porque a gente vê o trabalho que vem sendo feito. Conta pra gente um pouco dessa história da Navegan, como é que foi participar entre 270 startups do mundo inteiro e vocês... Do Brasil, na verdade. Do Brasil? Foi, 270, então pronto.
Pô, mas para mim é o mundo inteiro, porque 270 startups e ainda vocês serem premiados, tornarem destaque, parabéns. Exato. Conta pra gente essa história da Navegan. Então, agora. resumidamente, a Navegan surgiu da cabeça do Jorge. Jorge é um cara que trabalha com TI no Porto há mais de 20 anos até então. E o Jorge colocava internet nos barcos, consertava computador, e ele via quanto o Porto as embarcações eram analógicas, né? Tudo muito rudimentar ali, a pessoa tem que chegar lá para entender qual é a embarcação, e se vai para tal lugar, se não vai, aquele perrengue. E aí o Jorge teve a ideia de digitalizar as passagens fluviais. Como é com as passagens aéreas? Simples. Nada de tão demais. Olha aí, voltou pro turismo? Aí volta pro turismo, justamente. Volta pro turismo. Aí o Jorge era aluno do Jefferson, que também trabalhava com programação. Aí chamou o Jefferson para desenvolver a ideia, que chamou o Hélio, que também trabalhava ali com design de programação e tal. E aí eles fundaram a Navegan. Então, em 2019 começa a Navegan. Aí eles participaram de vários processos de aceleração de startups e foram crescendo, graças a Deus, ganhando destaque. A ideia foi fazendo sentido. Aí aliou, junto com a digitalização das passagens fluviais, a logística. Porque a gente sabe o quanto é difícil, né, você aqui na Paracabos vender um produto e fazer esse produto chegar em Santo Antônio do Içá. Lá em São Gabriel da Cachoeira também, que Exato. É complicado. Então, a Navegan se especializou em fazer a logística urbana, que hoje a gente conta com mais de 150 motoristas parceiros, que a gente faz o que a gente chama de last mile, que é a última entrega do último ponto ao cliente final. Caramba. Né? Então, hoje a gente trabalha com Drogazil, com Bemol, com Infostore, fazendo esse last mile no urbano, mas principalmente também a logística amazônica. Ajudar essas empresas e as grandes nacionais a chegarem lá naquele interior que é difícil. Ninguém entende. Vamos conversar sobre isso. Né? Ninguém entende logística amazônica. É muito complicado. Demais. E aí a Navegan se especializou nisso. Mobilidade na Amazônia. Beleza. Aí o Jefferson era meu mentorado. A gente batia muita ideia, conversava muito. E na época eu prestava serviço para a Bemol, que é uma das investidoras da Navegan. Aí, quando encerrou o meu projeto com a Bemol, aí a gente conversou de novo e eu entrei na sociedade para trazer esse olhar mais estratégico e também para implantar um outro desafio na Navegan que não tem nada a ver com a minha vida, que eu não sei, até então não sabia nem para onde ia, que era implantar o ISD. Né, que já é, para quem não sabe o que é ISD, já é uma visão ampliada da sustentabilidade. Quando a gente fala de sustentabilidade, as pessoas só acham que é manter a floresta em pé. Não, tem muita coisa aí. Mas tem muita coisa. Então, o ISD é uma sigla que em português significa meio ambiente, social e governança. Né? Então, como a Navegan participa de rodadas de investimento, e a gente já está numa fase de começar a captar investimento internacional, né? Ano passado a gente captou 3 milhões, mas foi com o Fundo Nacional mais o governo federal. Isso é público, por isso que eu estou falando, e tem que ser público. Dinheiro federal e dinheiro vindo de fundos de investimento tem que ser, no tem portal que ter da transparência publicidade. tem essas informações. Tem que estar lá. E aí nosso próximo passo é já começar a conversar com fundos internacionais. Que bacana. Né? Então esses fundos exigem que a empresa já tenha um plano de sustentabilidade já implantado, principalmente de ISD. Então eu entro na sociedade da Navegan para assumir essa responsabilidade de fazer a Navegan se tornar a primeira startup, a primeira empresa amazonense, na verdade, certificada em ISD. Porque hoje a gente não tem nenhuma aqui. Caramba. Aí tu pergunta, o que tu sabe sobre ISD, Michele? Isso aí tu tá estudando pra caramba, né, Michele? Estou estudando para um caramba. Aí tu pergunta de novo, mas sua doida, como é que tu te mete num negócio que tu não sabe? Mas aí é que tá, mais uma vez, eu sei conectar pessoas, eu sei adquirir conhecimento. É verdade. Então, o objeto de estudo do meu mestrado está sendo ISD, porque aí eu vou estudando e vou aplicando. Né? E aí eu não sou besta, é a história, onde é que eu posso adquirir esse conhecimento? Se eu preciso ser certificada, né? Hoje a certificação é pelo Sistema B, que é um órgão oriundo dos Estados Unidos, internacional, que hoje ele certifica essas empresas. Então, aqui no Brasil, hoje a gente tem de grandes, Danone, Natura, certificadas como empresas B, né? Que aplicam o ISD de fato.
Aí beleza, então a Navegan tem que ter essa certificação. O Sistema B oferece um curso de formação em ESG, que é concorrido para um caramba, Brasil todo. Aí lá vai a doida da Michelle atrás do curso, e aí eu consegui bolsa 100% para fazer o curso. Caraca, tá vendo? Estratégia de novo. Estratégia de novo. Olha aí. Entendeu? Desde menina. Então, o que eu falo muito para as pessoas, para os meus mentorados? Você não pode ter medo do desconhecido. Porque ninguém nasceu sabendo de tudo. Você vai adquirir conhecimento ao longo da vida. E o bonito é esse. Ter a humildade de adquirir o conhecimento. Pô. Então, eu me coloco sempre nesse lugar de que, se eu não sei, eu vou atrás, eu vou aprender. E é isso. E vamos para cima. E vamos para cima. Que bacana. Então, essa é a história da Navegan. E aí, tu já quer entrar no rolê de Harvard? E onde você já assume, né? Já Exato. Chega. Pronto. O pessoal não queria mais saber de estudar. Apareceu um negócio aí que eu tenho que estudar. Então, o que é? Um ESG aí na vida. Então vai, né? Mete a cara de novo. Então vamos para esse outro rolê aleatório que é chegar em Harvard. Né? Mas só fazendo esse parênteses do ESG, eu já tenho uma visão ampliada. Eu não quero fazer só a Navegan ter ESG praticável, aplicável e verdadeiro. Mas eu quero adquirir esse conhecimento, já que é um assunto tão novo, principalmente aqui no Amazonas, para ajudar outras empresas também. Sim. Entendeu? Para realmente a gente ser empresas amazônicas, sustentáveis e que colaboram com quando eu digo meio ambiente, é sociedade, é floresta, é recursos e é economia. É tudo. Principalmente. É tudo. A gente trabalha muito forte com essa questão do sustentável, né? A gente tem um programa que a gente participa por causa de um fabricante, que a gente participa desse programa, que vai na cadeia, né? Então, a gente pode dizer assim que a gente tem um TI verde. Sim. É um TI sustentável. Legal. Então, isso depois a gente pode até bater um papo lá com o pessoal da Navegan, com o Jorge, que é do TI também, que é algo que posso complementar junto com vocês e vai ser bem bacana essa questão do sustentável na parte do TI. O pessoal olha assim, TI é só computador, é só hack, só computador, equipamentos, então não tem nada sustentável. Tem. Por incrível que pareça, o cabeamento, ele é sustentável e aí depois a gente bate esse papo. Mas vamos pro rolê aleatório, que é de Harvard. Rolê aleatório. Esse aí foi... Cara, eu fico assim, quando eu chego justamente nesses lugares que, né, tão inacessíveis, aí eu tava esses dias lá, né, eu fiquei assim, gente, como é que eu vim parar aqui, meu Deus? Eu me meto em cada uma. Mas, enfim, então, o que aconteceu? A Navegan, ao longo, principalmente desses últimos 2 anos, adquiriu muito destaque, graças a Deus. Né? Só para você ter noção, só ano passado a gente vendeu mais de 200 mil passagens pelo nosso site, de barco, né? Caramba! E a gente realizou mais de 250 mil entregas entre urbano e fluvial, né? Que a gente chama do território amazônico. Geral, que hoje a gente já está em 4 estados. Caramba. Então, esse é o tamanho da Navegan hoje, com seus 30 colaboradores. Virou um negócio, graças a Deus, muito promissor. Muito mesmo. E aí, o que acontece? Né? A gente precisa estar em evidência, tanto para captar clientes, né, quanto potenciais parceiros e investidores. Então, o meu olhar dentro da Navegan é muito, muito isso. Pegar os resultados que a Navegan tem hoje e mostrar isso, né, da porta para fora. Uhum. E surgiu a oportunidade da Brasil Conference. A Brasil Conference é o maior evento que fala sobre o Brasil fora do Brasil. Ela é organizada já há 9 anos por pesquisadores e estudantes que atuam em Harvard e MIT, né, que são as 2 maiores universidades do mundo hoje. E aí é feito lá em Boston, esse evento, lá nos Estados Unidos, todo ano. E dentro do evento tem uma atividade, uma competição de startups chamada Hack Brasil. E ela te faz uma pergunta: qual é o problema social do Brasil que você resolve? Caramba. Então, eles buscam startups, né, empresas de base tecnológica, que é isso que é uma startup, que resolvam algum problema social do Brasil. E a gente, nesse mesmo paralelo que começou as inscrições para a Hack, que é um evento que eu já conheço há muitos anos, eu disse, cara, a Navegan se encaixa nisso aqui. E a gente estava começando a desenvolver uma plataforma muito boa, além do que a gente já tinha, que é monitoramento e rastreamento de cadeias produtivas. Caramba. É a plataforma de desenvolvimento bioeconômico. O que é isso?
Tu produz açaí lá em Andory. Tu vai fazer a tua colheita, tu vai ter lá tua matéria-prima e tal, tu precisa vender isso para alguém para te sustentar. Geralmente... esse material, né? Exato. Tu vende por um valor irrisório para alguém que vai vender para alguém que vai vender para alguém que chega no açaí de R$20 o copo que a gente compra aqui. Né? A cadeia do açaí ela começa mais ou menos em R$4 e ela termina nesses valores. Caramba. Então, o cara que colheu, ele ganha pouco. E é o que mais sofre Ele é o que mais sofre, é o que mais rala. O que a gente fez? A gente fez uma plataforma que conecta produtor, transportador e indústria. A indústria aqui... Vocês tiraram um monte de atravessador aí na história, né? Praticamente, pode-se dizer. Praticamente sim, mas a plataforma ela é bem ampla. A indústria é a que sustenta toda a plataforma. Ela precisa comprar essa matéria-prima, só que ela precisa muitas vezes comprar essa matéria-prima de forma que ela seja responsável, né? Então, a plataforma, além de te conectar a indústria com quem produz e com quem transporta, ela faz o rastreamento de como essa colheita, essa plantação, esse cultivo foi feito. O produtor vai começar... A gente está fazendo MVP com café de Apuí, né, município lá do sul do Amazonas. Tem famílias que produzem café lá, mais de 50 famílias. Então, o cara vai começar a fazer o cultivo do café dele, ele vai implantar na plataforma. Dia tal, eu usei tal fertilizante no meu pé de café. Aí, no dia tal, eu fiz tal tipo de adubação. Ele imputa na plataforma todo o passo a passo do cultivo. Caramba. Aí ele vai me informar, olha, eu tenho X área legalizada aqui. Então, eu já sei que nessa quantidade X de área legalizada, ele vai produzir X toneladas. Então, eu garanto o quê? A coibição de desmatamento. Porque eu estou rastreando, lembra? Então, a indústria vai tendo toda essa visibilidade a respeito daquela produção que ela já vai comprar. Da onde vem isso aqui? Não, tá aqui, ó. Desse do aqui, seu do fulano de tal, que tem a área tal, né? Como é que chama aquele negócio do mapa, meu Deus? Latitude, longitude. A eu dou tudo. Dele todo geolocalização. Ele tem capacidade produtiva de X. Ele fez todo esse passo a passo no cultivo dele. Tudo isso acompanhado de parceiros locais, de técnicos de campo, técnicos agrícolas, que são parceiros que a gente tem, né? Então, ele vai fazendo o rastreamento. Tudo que ele coloca na plataforma, ele não pode alterar. Ele não pode apagar e colocar outra coisa. Ele pode colocar sobre dado, para justamente eu ter a garantia do rastreio. Entendeu? Usei A, não era A, era B. Aí ele usei A, depois tive que usar o B. Aí ele vai dizer por que ele alterou. Então, a indústria vai saber exatamente como tudo aquilo foi produzido. Chegou na época da colheita... O barco, que é o barco regional, que é o barco que sai de Manaus com o porão cheio, mas volta para Manaus geralmente com o porão vazio, ele já também vai estar na plataforma e ele vai saber que no dia tal, ele tem que ir em tal município, que já está na rota dele, pegar sacas X de matéria-prima para trazer para Manaus. Ele também está na plataforma. Já está sendo rastreado. Já está sendo rastreado. Legal. Chega aqui, a Navegan faz toda a logística, né, o intermediário da intermediação da logística para a indústria. Então, o objetivo final desse processo todo é que, se a indústria quiser colocar um QR Code na embalagem dela, que o consumidor final leia, ele vai saber que aquele produto veio da matéria-prima tal, do fulano de tal, da área tal, que foi produzida assim, assim, assim. Então, isso é o monitoramento e o rastreamento. Caramba. Entendeu? Fantástico. Então, o cara ganha um valor justo pela matéria-prima dele, pelo cultivo dele. A indústria tem toda essa segurança da produção. Ela também vai colocar na plataforma o controle de qualidade. Então, ela vai pegar, né, o café lá do seu fulano, vai analisar e vai comparar com o seu ciclano. E com isso, a gente vai melhorando o produto. E aí, né? O cara acaba até melhorando a produção dele. Exato. Também, né? Tem que melhorar isso aqui, trocar tudo aqui, trocar fertilizante, vai trocando, né? Então, foi esse projeto que a gente aplicou para a Brasil Conference, para expor na Brasil Conference. E aí foi 270 empresas em startups inscritas, foi passando por todo um crivo, um processo que foi uns 4 meses, mais ou menos. Caramba. 4 a 5 meses, todo um crivo. E aí reduziu para 5 empresas do Brasil, a gente, a única da região norte,
que foi para Harvard apresentar, foi para Boston apresentar. Cara, que da hora. Que legal. E aí tivemos a felicidade de ficar em segundo lugar, né, nesse funil todo, expondo a Amazônia, porque o que mais me recompensou ali, particularmente falando, lógico, para o Jefferson, para o Hélio também, mas é as pessoas entenderem que a Amazônia não é só floresta. Existe gente, existe uma dinâmica social, existe uma dinâmica econômica e que isso também tem que ser olhado. Né? Que a gente precisa manter floresta em pé, sim, mas a gente também precisa consumir a partir dela para manter as pessoas com um sustento digno. Sim, cara. E tecnologia, então, que o pessoal pensa, a Amazônia é floresta, a Amazônia é isso. Aí você fala o tanto que você tem de tecnologia e o quanto que você tem para apresentar, as pessoas se assustam, né? Exato. Tudo isso na Amazônia tem? Tem. Vem conhecer a Amazônia para você ver. Exato. Né? A vontade de falar assim, vai lá, dá uma voltinha lá. Passa um mês lá, vai dar passa um mês lá para te dar uma volta, para você conhecer. Mas não é dentro do mato, não. É vendo como a população vive. É isso aí. Porra, que da hora. Então, esse é o rolê aleatório de Harvard. Porra, aí ficar, vamos lá, das 270 ficar em segundo lugar já foi uma grande vitória, né? E cada projeto que é apresentado não é qualquer projeto que o pessoal coloca lá dentro, pelo nível do evento, né? Pelo nível das instituições que estão envolvidas no Brasil Conference, né? Pô, legal. Parabéns mais uma vez para a Navegan. Quando você falou a primeira vez que estava indo para os Estados Unidos, né? Estava indo para Boston, eu falei, cara, que da hora, a gente tem que conversar sobre isso, porque a gente tem que botar a Amazônia mais em evidência, botar mais os empresários, empreendedores locais mais em evidência, da mesma maneira que foi você lá atrás, que queria ser uma pessoa em evidência, destaque em lugares que quase ninguém foi. Então, parabéns mais uma vez para você também, Michele, pela sua história, pela sua carreira, por estar junto com essa turma da Navegan, que também são mentes nervosas, né? Vocês são a inquietude da juventude e do empreendedorismo, né? Então, fica aqui meus parabéns novamente para vocês. Vamos conversar mais, vamos falar sobre Navegan. Quero, numa próxima oportunidade, trazer os demais sócios, a gente fazer uma rodada de bate-papo para todo mundo conhecer, todo mundo envolvido ali. E a gente poder apresentar mais para frente também, daqui a pouco, a Navegan, com já aderindo recursos internacionais, já recebendo, porque isso é muito gratificante também. Muito. E assim, não é só, como a gente conversa muito, não é sobre a Navegan, é sobre um ecossistema de inovação que existe na Amazônia, que precisa ter portas abertas para o mundo. Então, a gente está abrindo essas portas para que outras startups, outras empresas também possam adentrar esse caminho. É muita responsabilidade a gente ter estado ali, porque não era sobre a gente, era sobre uma região que é muito mítica, mas pouco conhecida. Sim. Então, é isso que as pessoas precisam conhecer mais. Cara, que bacana. Hoje a nossa conversa foi com a Michele, a CDO da Navegan, né, falando dessa história da carreira dela também, falando um pouco desse rolê aleatório lá em Boston, que é fantástico. Michele, deixa algo para nós que estamos ouvindo, estamos vendo também, deixa algo para eles, que a gente está finalizando o nosso Parazinho no podcast aqui, com uma mensagem. Então, eu vou falar para a câmera aqui, né? Minha câmera é essa, William? Então, vamos lá. Primeiro, nunca tenha medo de aprender. Né? Entenda que você não sabe, você nasceu não sabendo nada. E o bonito da vida, a beleza da vida é a gente aprender. É a partir disso que o mundo vai se abrir, o caminho se faz no caminhar. Então, não tenha medo de aprender, não tenha medo do novo, do desconhecido. Vá lá e desbrave. Seja grato às pessoas que te estendem a mão, porque ninguém faz nada sozinho. Né? Todo mundo faz em conjunto. Não tenha medo também de mostrar e de se orgulhar do que você conquistou. Né? Não é você ser melhor do que os outros, é você ser melhor do que você mesmo, dia após dia. Precisando de passagem fluvial e logística, chama a Navegan, @Navegan_ lá no Instagram. Precisando de conversas, mentorias sobre carreira, @Michele Guimarães AM, porque o meu grande propósito é justamente esse, Rafa, adquirir conhecimento, replicar esse conhecimento para todo mundo crescer junto. Eu sou, assim, uma grande fã do conhecimento. Sem ele, a gente não é nada.
Obrigado, Michele. Fantástico esse bate-papo. Agradeço mais uma vez. Fica aberto o convite para uma próxima conversa agora com a turma toda da Navegan. Então, a gente vai colocar aqui embaixo aqui o Instagram da Michele, o Instagram da Navegan, para vocês acompanharem também. Então, vai ficando por aqui o Parazino Podcast. O próximo pode ser você.